Olá, pessoal. Eu sou o professor Marcos da Robotics Lab e estamos divulgando hoje a segunda parte daqueles nossos vídeos sobre fundamentos da eletrônica digital. Então, nós vamos falar hoje sobre a eletrônica, conceito de eletrônica, principalmente da onde que vem o conceito da eletrônica, a formação da eletrônica e o desenvolvimento, a evolução principalmente da eletrônica, né? Como que a transformação da eletrônica veio desde a criação do transistor até hoje aos circuitos integrados, né? Somente um pequeno resumo. E depois nós vamos falar, vamos diferenciar principalmente o que são sinais digitais e sinais analógicos. Então, muita gente que ainda não tem um conhecimento técnico, né, já não tem uma base técnica, não sabe muito bem ainda como diferenciá-los, né? Então, esse vídeo vai servir para isso. Então, vamos lá. Bem, pessoal, o que que é eletrônica, né? A eletrônica é fundamentalmente controle. É um controle de um sistema elétrico, de um sistema eletrônico. E a ideia é exercer o controle, tá? Sempre busca algum tipo de controle num sistema, seja num artefato, num equipamento que ele utiliza, que é onde a eletrônica é utilizada. Então, um componente básico que provê, né, todo o controle de todo o circuito elétrico é o transistor. Porém, desde quando foi inventado o transistor até o momento atual, o transistor passou por uma modificação muito grande. O transistor sofreu um processo de miniaturização. Isso permitiu encapsular de forma muito condensada, né? E fazer circuitos cada vez menores circuitos, né? Se desenvolveu desde 1947, né? Até que onde foi inventado, né? Sofreu um processo de miniaturização. E isso resultou em circuitos integrados, que a gente vê aqui, né, no ladinho. Podemos ver um circuito integrado aqui, um aspecto dele. E dentro dele, se a gente tirar essa parte de cima aqui, nós vamos ver um pequeno circuito ali, como se fosse um circuito impresso mesmo. E esse circuito impresso, eles têm hoje milhões, bilhões de componentes, né? Não esse daqui, né? Esse daqui representa que a gente consegue até identificar aqui algumas trilhas, mas tem circuitos que a gente não consegue nem mais identificar, nossos olhos não conseguem nem identificar, de tão condensado que está. Então, esse processo de miniaturização começou com a invenção do transistor, né, em 1947. Então, a eletrônica é isso, basicamente, e a ideia aqui é mostrar para que ela serve e como ela se desenvolveu, até que ponto ela se desenvolveu, qual a maior transformação que ela ocasionou, que é a miniaturização. Bom, agora vamos falar de sinais. Sinais analógicos. A ideia é que a gente diferencie, os alunos saibam diferenciar quando a gente fala um sinal analógico e um sinal digital. Mas o que que é isso? O que que são sinais analógicos e sinais digitais? Sinal analógico são, aqui conforme a definição, são um tipo de sinais que variam de forma contínua em função do tempo, não apresentando variações abruptas ou repentinas. É uma forma, então, uma forma contínua, né? E não apresentam variações, não varia abruptamente, né? Não apresentam variações abruptas ou repentinas. Os maiores exemplos são representados pelos fenômenos naturais. Né? Por que fenômenos naturais? Como temperatura, pressão, umidade do ar, velocidade, vento, nível de maré, vibração de uma corda. Então, nós vimos que todos os, ó, is- todas, aqui o exemplo que nós estamos vendo aqui é uma onda de uma corda de violão, certo? Então, pode ver que ela apresenta variações, tal, mas nenhuma delas é abrupta, sempre uma é ligada à outra. Então, ela é uma forma contínua de onda,
certo? Não abrupta. Então, por que que é fenômenos naturais, né? Porque os fenômenos naturais, normalmente, temperatura. Você não vê uma temperatura simplesmente em 0 segundos, né? Instantaneamente mudar de 0 para 100 graus. Seria um absurdo, né? E da mesma forma, outras, velocidade de vento, vibração de uma corda, nível de maré. Então, por isso que essas variações, né, que são mais lentas, são ditas como sinal analógico, certo? E sinal digital. Bom, se os sinais analógicos se representam os sinais contínuos, claro que os sinais digitais são sinais descontínuos, com variações abruptas, repentinas em função do tempo. Tais sinais são de fácil interpretação por os circuitos eletrônicos. O que é interpretação de circuito eletrônico? Porque ele entende as variações, porque são variações muito distintas, não existe uma, uma incerteza nesse caso. É por isso que quando existe uma diferença muito grande de nível, principalmente nível de tensão, são consideradas funções digitais, né? Sinais digitais. Formam uma base de comunicação entre circuitos eletrônicos. Bom, nós vemos aqui embaixo, para vocês entenderem um pouco melhor, nós vemos aqui que temos uma fonte de tensão, uma chave que liga e desliga, digamos assim, ela tem um movimento para cima e para baixo, que ela vai ligar e desligar o que? A fonte de tensão em cima de uma lâmpada qualquer. E aqui nós temos um medidor de tensão, que é esse voltímetro aqui, conhecido como voltímetro. Então ele vai medir a tensão em cima da lâmpada conforme liga e desliga essa chave. A tensão não muda, é 5 volts. Quando a chave está aberta é zero e quando ela liga é 5 volts. Então, nós temos uma forma de onda parecida com isso daqui, conforme a chave se movimenta. Então, no início a chave está aberta, fica 0 volts em cima da lâmpada. Quando liga esse circuito, liga a 5 volts e vai até desligar. Daí cai a 0 volts. Aí se ligar, vai a 5 volts. Vai a 0 volts, vai a 5 volts. Então, as variações aqui, pode ver que elas são abruptas, instantâneas. Ela não vai lentamente fazer essa variação. Ou então está 0 ou está 5 volts. E com isso nós temos uma interpretação, já uma comunicação aqui, em que a gente considera que nível 0, né, quando não tem tensão, e nível 1 é quando tem tensão. Então isso vocês já veem aqui que a gente está colocando números 0 e 1 para simbolizar o quê? Nível de tensão, 0 ou 1. E isso aqui vocês vão ver nos próximos vídeos que vão ser a base de comunicação dos circuitos eletrônicos, que vão ser os números binários. Ok? Obrigado e não esqueçam de se inscrever no canal e dar um ok. Fechou?